Amém? Gostaria de convidar você a orar novamente, para iniciarmos então o nosso momento de palavra. Feche seus olhos, faça sua oração. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que nós temos, Deus, de celebrar o Senhor, de louvar, Deus, de adorar o Teu santo nome, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o único digno de louvor, glórias e honra, Deus. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, como nós cantamos, venha habitar, Deus, na nossa vida, no nosso coração. E neste momento pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando ao coração de cada um aqui nesta noite, assim como o Senhor tem ministrado a minha vida, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, então, domingo passado, nós estávamos falando sobre o tema Seja Rico. Nós comentamos, compartilhamos então sobre esse assunto que veio ao meu coração, ministrado por Deus, ao olhar, analisar a nossa sociedade, a nossa vida, e nesse intuito então de alcançarmos riquezas, a Bíblia vai trazer alguns ensinamentos para nós. A Bíblia vai nos trazer alguns riscos que nós corremos quando então buscamos essa riqueza. Quando buscamos alcançar aqui na terra algum luxo, buscarmos aqui na terra algo a mais, e quando buscamos então riquezas financeiras, materiais, nós corremos alguns riscos. Nós conversamos e falamos que o primeiro desses riscos era que então nós podemos ser pessoas acumuladoras, sermos pessoas que ajuntamos coisas, mas que na verdade esse é um sintoma de algo que nós estamos acumulando no nosso coração, de pecado, contrário à vontade de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque ao sermos pessoas acumuladoras, nós partimos para um segundo risco, que é o risco que nós corremos de perder a visão. No intuito então de alcançarmos riquezas, no intuito de alcançarmos algo a mais, nós corremos o risco de perder o foco. Nós conversamos e chegamos à conclusão que a Bíblia não nos diz que é errado ser rico. Não é errado eu buscar um futuro melhor. Não é errado eu planejar, me organizar para alcançar uma estabilidade. Isso não é pecado, isso não é errado. Mas corremos o risco, ao termos como objetivo essas riquezas, corremos o risco de perdermos o foco. Que foco é esse? O foco de vivermos em obediência a Deus, o foco de obedecermos a Tua palavra, o foco de vivermos os planos e os propósitos que Deus tem para nós. Esse é um dos riscos que nós temos ao então buscarmos riquezas, ao buscarmos bens materiais, bens terrenos. O risco então de perdermos a nossa visão celestial, a visão da eternidade, e pensarmos apenas nas coisas que nós estamos vivendo aqui na terra. O terceiro risco que nós conversamos é o risco que nós temos de nos corrompermos ao tentarmos alcançar riqueza aqui na terra. Corrompemos no sentido de nos depararmos com situações onde temos que decidir entre fazer o que é certo ou então dar um jeitinho para então conseguirmos pelo menos manter o nosso emprego. Nós usamos exemplos de situações onde pessoas foram colocadas diante dessas situações. Alguns escolheram então tomar a decisão de fazer o que é errado para tentar manter o seu emprego, e outros tomaram a decisão de fazer o certo e ficaram desempregados por anos, mas tinham a consciência limpa de fazer o que era certo. Então esse é o terceiro risco, o risco de nos corrompermos no processo, nessa caminhada de alcançarmos riquezas. E o último risco que nós comentamos é o risco que nós temos de, ao buscarmos essas riquezas terrenas, olharmos somente para nós mesmos e nos tornarmos pessoas egoístas. Pessoas que pensamos apenas em nós mesmos e de como nós podemos então acumular mais e mais riquezas à nossa vida. Lemos o texto de Tiago, capítulo 5, que vai dizer para nós que quando nós vamos estar diante de Deus,
para vivermos uma eternidade com Ele ou sermos condenados, as nossas riquezas não vão conosco para a eternidade, mas elas vão dizer qual é o tipo de vida que nós vivemos. Se a nossa vida, as coisas que nós vamos chegar diante de Deus para testemunhar da nossa vida, vão dizer um mau testemunho a nosso respeito, ou vão dizer que nós somos pessoas obedientes a Deus acima de todas as coisas. E nós temos que ter cuidado para não cairmos nesses riscos. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e o verso 10, que vai esclarecer para nós exatamente isso. Qual é esse risco? Por que isso é um risco para a nossa vida? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha só que interessante, Timóteo vai esclarecer exatamente isso. O problema não é ser rico, o problema é ter o seu coração amando mais o dinheiro do que a obediência a Deus, amando mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa em nossa vida. E quando nós amamos mais ao dinheiro e às riquezas, as coisas da terra, as coisas materiais, aos bens, nós corremos o grande risco de nos afastarmos da nossa fé. Esse é o propósito da mensagem do domingo passado, e que hoje nós continuaremos a falar sobre esse tema: seja rico. No último domingo, então, como eu disse, nós falamos sobre os riscos de buscarmos essas riquezas. E hoje nós conversaremos então a respeito do que a Bíblia tem a nos ensinar sobre no que nós devemos ser ricos. Qual é o tipo de riqueza que nós devemos buscar e termos como objetivo em nossa vida? No que eu devo ser rico e no que você deve ser rico. Esse é o assunto que nós iremos compartilhar nessa noite. E eu já adianto, Deus deseja que nós sejamos ricos no seu amor, que nós sejamos ricos no amor de Deus, que você seja rico no amor de Deus. Nós cantamos aqui algumas músicas que falam exatamente desse amor, do amor de Deus que deve nos constranger, que deve me constranger e que deve constranger a sua vida também. Porque o amor de Deus, ele é grande demais para que as palavras possam expressar esse amor. As palavras não conseguem medir quão grande é o amor de Deus. E talvez no nosso objetivo de explicar esse amor, nós nunca conseguiríamos ao menos entender. Mas nós sabemos, nós conhecemos este amor através da atitude de Deus para conosco. Nós podemos conhecer um pouco desse amor através daquilo que Jesus Cristo fez, por exemplo. Nós conseguimos ver o amor de Deus na natureza que Ele criou, sendo essa natureza perfeita. Sim, que nós, várias vezes, prejudicamos essa natureza, cometemos atitudes que vão contra a vontade de Deus, mas que é por causa do pecado em nossa vida e na humanidade, esse mal que vai corroendo as nossas vidas e também a natureza. Mas ela, em sua essência, mostra e demonstra para nós quão bom o nosso Deus é. E esse amor deve nos constranger, sabe por quê? Porque nós vamos ver na atitude de Jesus Cristo um amor que nunca nós vimos antes da sua presença. Antes da presença de Jesus na terra, nós nunca conseguimos ver um amor comparado a esse. Um amor que Filipenses vai falar que é de um Deus que vive na eternidade, que é criador de todas as coisas,
que em determinado ponto da história, ele decide abrir mão de quem ele é, de seus atributos, dos seus poderes, para viver como um homem. E Filipenses, Paulo vai dizer que esse fato de ele viver como um homem é a maior humilhação que Deus poderia viver. E eu quero então convidar você a abrir no texto que nós iremos refletir nessa noite, que é 1 João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 16, que vai explicar exatamente sobre este amor, sobre um Deus que decide abrir mão de todas as suas características, atributos, para viver como nós. E vivendo como nós, pôde traçar o exemplo que nós precisamos viver. Pôde traçar então qual é o nosso objetivo em sermos ricos, ricos no amor de Deus. E diz assim, 1 João capítulo 3, verso 16, sabemos o que é o amor. Olha aí a Bíblia nos explicando o que é o amor. Nós sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a nossa consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Até aqui. Esse texto que nós acabamos de ler vai então dizer para nós sobre esse amor, o amor de Deus por nós, e esse amor que nós devemos ser rico nele. Esse amor que eu e você devemos procurar nos enriquecer, acumular esse amor em nossa vida. E a reflexão que eu faço ao me deparar com esse texto, com as Escrituras, nos trazendo uma reflexão é: como eu tenho amado hoje? Como eu, Douglas, tenho amado a Deus e como eu tenho me amado e como eu tenho amado as pessoas? Eu quero que você comece a fazer essa pergunta para você mesmo. Como você tem amado a Deus? Como você tem se amado? E como você tem amado as pessoas? Eu lembro na minha época de seminário, eu e a Sami, nós somos já namorando para o seminário, e nós ficamos 6 meses no seminário interno, em Autônia, bem no finalzinho do Paraná, bem longe mesmo. Nós ficamos 2 dias viajando para chegar no seminário, um fim de mundo. E nós havíamos apenas 3 meses que estávamos namorando, e fomos então para esse seminário, com regras bem rígidas acerca do namoro. Por exemplo, nós só poderíamos conversar durante 1 hora no jantar, onde todo mundo pudesse ver, principalmente os líderes do seminário. Fora isso, nós não poderíamos conversar. Nós não poderíamos, por exemplo, dar as mãos. E eram regras que existiam para nos proteger, para proteger a nós mesmos e também proteger o seminário. E eu lembro que no começo do namoro é algo tão gostoso, né? Não sei se você já namorou, está casado hoje, procure lembrar desse início. Se você não namora, espera que vai chegar a hora. No começo do namoro, tudo é muito interessante, não é verdade? No começo do namoro, as coisas são novas. Nós procuramos fazer e prestar atenção nos detalhes. Todo detalhe é importante. Por exemplo, antes da nossa hora de namoro, era o tempo do futebol. Era o tempo dos meninos jogar bola. E era o único horário disponível, livre, para a gente poder jogar bola. E a gente ia então de 5 até quase 7 horas jogando futebol. E o período do namoro era a partir de 6 horas. Então, se esperava que o quê? Não, ele vai abrir mão do futebol por mim.
Ele tem que abrir mão do futebol por mim. Não é possível que o futebol é mais importante do que eu. E realmente não é. Saía mais cedo do futebol para poder então conversar com ela, para poder ter um tempo sozinho com ela. Porque cada detalhe, cada atitude importava para que eu pudesse demonstrar o amor que eu estava sentindo por ela. Eu lembro de uma vez, quando eu era pequeno, não me recordo a idade, minha mãe estava chegando perto do aniversário e eu tenho um irmão gêmeo. Para quem não sabe, é o Thales, deve estar lá com as crianças lá embaixo. E como nós sabemos, nossa situação financeira não era das melhores. E então chegou a hora do presente, de escolher o presente. E o celular do meu irmão tinha quebrado. E eu sabia que ele queria e precisava de um outro, mas meus pais não tinham condições financeiras de comprar esses 2 presentes. E eu então, na intenção de demonstrar o meu amor, mãe, não precisa comprar para mim, compre só para ele, compre o celular, pelo menos aí você vai ter condições financeiras de comprar. Mas como toda mãe, olhou para mim, ficou com dó, comprou o celular do meu irmão e chegou no dia do aniversário, chegou com um cooler do computador, porque ela também queria demonstrar esse amor e carinho por mim. Nós, em nossa vida, precisamos prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes vão mostrar o amor que nós estamos vivendo. Mas e hoje? Como hoje eu tenho demonstrado amor a Deus? Como hoje eu tenho demonstrado amor, por exemplo, à minha esposa? E às outras pessoas, como eu tenho demonstrado? E você, como você tem demonstrado o amor? Será que você hoje é uma pessoa rica no amor de Deus? E quando nós vamos para essas escrituras, o que é ser uma pessoa rica no amor de Deus? Vamos lá. O primeiro versículo que nós lemos, versículo 16, diz o seguinte: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Eu acho interessante esse versículo, que ele fala que nós só sabemos o que é o amor, nós sabemos o que é o amor verdadeiro, o que é o amor de Deus, por causa de uma grande característica, que eu acredito ser um dos maiores milagres que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós. A primeira característica do amor de Deus, que nós devemos ser ricos, é o sacrifício. É quando nós tomamos a decisão de nos sacrificar, assim como Jesus se sacrificou. Uma das grandes características e talvez o maior milagre da atitude de Jesus Cristo por nós é uma atitude de sacrifício, de abrir mão de si mesmo, de se esvaziar, de se humilhar, tomando uma forma humana, assim como eu e você, e se sacrificar por pessoas que estão o rejeitando, se sacrificar por pessoas que ele já sabia que falaria não ao seu amor, se sacrificar por pessoas que decidiriam com própria consciência dizer não àquilo que Cristo fez e decidir viver para si mesmo, de ao buscar riquezas, não buscar o amor de Deus, buscar coisas terrenas. Jesus se sacrificou por pessoas que ele sabia que desagradaria a sua vontade, mas mesmo assim, ele tomou a decisão de se sacrificar. Mesmo sabendo que no final das contas, muitos diriam não à sua atitude de sacrifício, ele mesmo assim tomou essa decisão. Viveu 33 anos aqui na terra e cumpriu os planos que Deus tinha para a humanidade através de Jesus, através daquilo que ele iria fazer. O sacrifício é a maior característica do amor de Deus. É quando a paixão acaba, é quando o sentimento acaba, mas ainda continua uma decisão de fazer o melhor, sem olhar a quem, sem olhar quem está recebendo esse amor, sem ao menos esperar algo em troca. Isso é grandioso demais. Isso deve nos constranger,
isso deve constranger a sua vida e deve levar você a buscar ser rico no amor de Deus. O sacrifício, a maior característica daquilo que Cristo fez. Só que João, ao nos ensinar sobre sermos ricos no amor de Deus, sermos ricos no amor de Deus, ele vai nos dizer que assim como Jesus se sacrificou em nosso benefício para nos trazer vida, para nos trazer a oportunidade de nos relacionarmos de novo com Deus, depois que nós cometemos o pecado, depois que nós decidimos desagradar a vontade e os propósitos de Deus, Ele espera que nós tomemos a mesma decisão de nos sacrificar pelo próximo. Porque Ele fala, olha, sabemos o que é o amor por causa que Ele deu a sua vida por nós. E o que Ele espera de nós? É que sejamos ricos em darmos nossa vida por nossos irmãos. Que nós possamos ser ricos dessa atitude de empatia, de olharmos para o nosso irmão e sem esperar nada em troca, possamos sentir a dor que ele está sentindo. Sem esperar nada em troca, possamos sacrificar as nossas vontades e os nossos desejos, pelo simples fato de isso ser a coisa certa a fazer, de isso ser a coisa que Deus espera que nós possamos fazer. É dessa atitude que nós devemos ser ricos, é dessa condição de coração, de amar o próximo, sem olhar quem está recebendo esse amor, que nós devemos ser ricos. É isso que o nosso coração deve buscar e almejar. É essa riqueza que o nosso coração deve buscar. Sermos ricos em sacrificar as nossas vontades pelo benefício do próximo. E eu volto a dizer, você está sendo rico verdadeiramente no amor de Deus? Ou você está sendo só rico do amor quando isso é bom para você mesmo? Ou você está procurando amar as pessoas quando isso é bom para você? Jesus Cristo, na sua caminhada aqui na terra, Ele disse que amar o seu próximo é muito fácil. Mas agora nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós devemos amar até as pessoas que nós não gostamos, nós não temos afinidade. É esse sacrifício que Deus espera que nós possamos fazer, de dar a nossa vida por nossos irmãos. E quando eu penso nisso, tem uma pergunta que me incomoda bastante. Quando eu penso nesse desejo de dar a vida pelo meu irmão, eu fico pensando, é muito fácil eu dar a minha vida em sacrifício pela minha esposa, por exemplo, pelos meus pais. Sem sombra de dúvida, sim, eu me entregaria à morte pela minha esposa. Sem sombra de dúvidas, eu entregaria à morte a minha vida pelos meus pais. Mas será que eu daria a minha vida pelos meus irmãos? Será que eu daria a vida por aquele que Jesus Cristo espera que eu dê? Será que você está disposto a entregar a sua vida por amor daqueles que Deus deseja alcançar? Será que você está disposto a sacrificar a sua vida para que pessoas possam conhecer o amor de Deus? Porque é isso, essa é a riqueza do amor de Deus, se sacrificar pelo próximo, ter uma atitude de abrir mão da própria vida para que pessoas conheçam o amor de Jesus Cristo por nós. Só que não para por aí. O ensinamento de João a respeito do amor, que nós devemos ser ricos, que você deve ser rico, continua, porque ele diz o seguinte, ele traz um grande exemplo de uma pessoa que não está vivendo o amor de Deus. Ele diz o seguinte, se alguém tem recursos suficientes, olha que interessante, essa pessoa ela já tem recursos suficientes para satisfazer suas necessidades básicas, já pagou suas contas, já tem alimento para todo mês, para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode ter o amor de Deus nessa pessoa? Olha que grande exemplo nós temos aqui, que João nos questiona. João ele diz o seguinte, se alguém tem
os recursos suficientes, básicos, para viver bem, e ver o seu irmão em necessidade não ajuda, como pode estar o amor de Deus nele? Ele não tem o amor de Deus, ele não está sendo rico do amor de Deus na sua vida. Sabe o que me chama mais atenção nesse texto? A primeira característica de uma pessoa rica, a partir desse versículo, é que ela vê a necessidade do seu irmão. É que é uma pessoa que não olha somente para si mesmo, ele está atento à necessidade que o seu irmão está passando. Mas quantos de nós estamos vindo à igreja, estamos vivendo nas células, estamos indo ao trabalho, na faculdade, seja onde for, na nossa família, e nem conseguimos ao menos ver a necessidade que o nosso irmão está passando? Não conseguimos ver que ele está passando por dificuldade, está passando por necessidade. Nós nem conseguimos ao menos ver que essa pessoa está precisando de pelo menos um abraço, de uma demonstração de carinho e de amor, através de uma palavra amiga. Olha, eu estou aqui com você, eu não sei o que você está passando, mas conte comigo. Nem ao menos isso nós temos feito, nem ao menos conseguir ver a necessidade que a pessoa está passando, seja ela financeira ou emocional. Nós nem isso estamos conseguindo viver às vezes. Volto a te perguntar, você é rico do amor de Deus? Você está amando as pessoas? Reflita e analise a sua vida e veja, você está conseguindo ver a necessidade do seu irmão? Você está conseguindo ver que o seu próximo está passando por dificuldades financeiras ou emocionais? Está passando por uma crise? Se não, pense se você está sendo realmente rico do amor de Deus. Mas se você está conseguindo ver, eu te levo ao segundo passo que João reflete sobre a vida dessa pessoa. Ele vê a necessidade, mas não ajuda. Ele vê que sim, essa pessoa está passando por dificuldades, mas usa desculpas como: eu não sei como fazer, eu não sei como ajudar, para se esquivar da responsabilidade de mostrar compaixão por essa pessoa. Esse é um exemplo prático, mas nós poderíamos exemplificar com várias outras atitudes no nosso dia a dia. O que eu quero dizer é que João está nos convidando a refletir sobre a nossa vida e sobre a nossa condição, para saber se estamos sendo ricos no amor de Deus ou não. Se estamos conseguindo olhar para o próximo e demonstrar o amor que Deus nos convida a fazer. Porque Jesus Cristo resumiu os mandamentos em apenas 2: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus na sua vida precisa ser prioridade. Por isso que nós falamos que nós temos alguns riscos quando buscamos riquezas, e às vezes até quando nós buscamos somente um futuro melhor. Mas o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Isso é o que Deus espera de nós. Nós devemos ser ricos nesse amor. E ele continua: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Basicamente, o que João está querendo nos dizer é que você não deve viver aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu estou vivendo. Faça apenas o que eu estou te falando para fazer, mas não repita as minhas atitudes, não repita as minhas ações. João está dizendo para nós exatamente isso. Você não deve responder a essa pergunta se você está vivendo o amor de Deus apenas com palavras. Analise a sua vida e veja quais são as atitudes que comprovam que você tem vivido o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se você não consegue pensar em atitudes práticas que demonstrem esse amor a Deus e que demonstrem esse amor ao próximo, provavelmente você está se enganando ao afirmar que você está sendo rico no amor de Deus. Você está se enganando, encontrando argumentos para satisfazer uma necessidade de responder: sim, eu vivo esse amor.
Você está procurando alguma forma de amenizar a situação. Mas João está te convidando a refletir sobre a sua vida. Quais são as atitudes práticas da sua vida que demonstram que você tem sido rico no amor de Deus? Mas sabe o que é mais surpreendente? Sabe para mim o que é uma demonstração do amor de Deus? É que mesmo nós sendo falhos, mesmo nós podemos responder que não, nós não temos sido ricos no amor de Deus, nós não temos cumprido esses 2 primeiros mandamentos, nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a demonstrar o seu amor mais uma vez, mesmo que nós tenhamos cometido as mesmas falhas todos os dias, mesmo que nós tenhamos sido falhos ao demonstrar o amor, ao viver esse amor a Deus e amor ao próximo, Deus te convida a voltar a viver os seus planos, a voltar a compartilhar do seu amor, a se arrepender e poder então trilhar uma nova caminhada, voltar ao centro da vontade de Deus e compartilhar desse amor que deve nos constranger, e voltar a viver na graça de Deus. E sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é que eu e você não merecemos esse amor. Eu e você de forma nenhuma fizemos algo para recebermos esse amor de Deus, para recebermos essa bondade do sacrifício de Jesus. Mas Ele fez por amor a mim e por amor a você. Sabe por quê? Deus, Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, e Ele morreu na cruz e ressuscitou para que você possa compartilhar deste amor, receber este amor e poder também doar ao próximo através do sacrifício, através dos detalhes, seja desde abrir mão do futebol, seja desde abrir mão de recursos financeiros, até abrir mão da sua vida para viver aquilo que Deus sonha para você. E o convite que João me faz, e o convite que João te faz nessa noite é: seja rico do amor de Deus. Seja rico do amor de Deus. Se sacrifique para receber esse amor. Diga: Jesus, eu aceito esse amor. Eu entrego a minha vida a você. Eu quero viver isso que o Senhor está dizendo que eu posso viver. Eu quero viver este amor que parece algo longe demais, parece perfeito demais para mim. Eu sou uma pessoa falha, eu não mereço isso. Realmente você não merece, mas é de graça. E Ele espera que você, que já recebeu esse amor, você deve dar a sua vida pelos irmãos. Os irmãos não é somente a sua família. Os irmãos somos todos nós que estamos ao seu redor. São vocês os meus irmãos. São as pessoas que estão lá fora que são os meus irmãos. São todos que passam por perto de mim. Esses são os meus irmãos. E eu quero ser rico do amor de Deus. E eu espero que você também anseie ser rico do amor de Deus.